Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, reunido como igreja, para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz. Passando por aqui na hora do almoço, para deixar uma mensagem da graça de Deus em Cristo. Lendo aqui o livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo dos gentios, e eu queria só ler um pouco para vocês aqui, e mais tarde eu estarei voltando com uma mensagem mais profunda. Então, olha, falando aqui da epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1 e versículo 1, Paulo diz assim, olha: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. 3. Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, falando de Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem. Então, só fazendo umas observações aqui, você está vendo que Paulo, muito embora Paulo, ele era perseguidor da igreja de Deus, e Paulo era hebreu dos hebreus, da lei de Moisés, Paulo era irrepreensível, e Paulo prendia os filhos de Deus para levar eles presos por causa da desobediência da lei de Moisés e da perseguição de Cristo. Então, para você ver como é que é as coisas de Deus, Paulo ele concordou com a morte de Estevão. Paulo, ele perseguiu a igreja de Deus. Paulo, ele mandou matar. Paulo prendia. E que Paulo, como está dizendo aqui através dos profetas, por intermédio dos profetas das Escrituras Sagradas, que diz respeito à primeira aliança, da lei dos profetas, que duraram até João. Então, Paulo já tinha sido escolhido por Deus para ser apóstolo do gentio, para ser o único homem que foi elevado até o terceiro céu e recebeu a revelação do único evangelho que estava oculto de todas as gerações, e que inclusive dos profetas. Então, é por isso que Paulo fala aqui, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar, por que me fizeste assim? Então, ninguém discute com Deus, meu amado. Ninguém discute com Deus. Porque Paulo aqui, ele estava na carne e ele não tinha conhecimento. Ele ainda não tinha sido... Paulo, muito embora ele fosse um eleito de Deus, mas ele estava na carne. Ele não tinha entendimento de nada. Ele era doutor, ele sabia tudo da lei e que ao mesmo tempo não sabia nada. Que é o que está aí fora. Esses doutores em teologia, se achando que sabe tudo e que na verdade eles não sabem de nada. Eles mantêm um sistema religioso aí somente com o intuito de enganar as pessoas. Entende? Então, ele continua aqui e diz assim, olha, Romanos 1,4, e foi designado Filho de Deus, falando de Jesus de Nazaré, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos,
a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você vê, né, que muito embora Paulo é o pregador dos gentios, e que Paulo está pregando aqui aos gentios que não foram incluídos na primeira aliança, e que não é para viver por fé, que não é para viver por obras, e que, infelizmente, esses crentes chamados pastor, eles pegaram os filhos de Deus, que são os gentios, que são os brasileiros, e os judaizaram e mantêm eles aí em obras, das quais não é mais nem para os judeus. Então, o Jesus de Nazaré, e também conhecido como Filho do Homem, essa manifestação dele foi somente para Israel, meu amado. Somente para Israel. E Paulo, por ele ser judeu, Paulo estava aguardando a volta do Filho do Homem, e que ele não viu. E que esse Jesus que ficou de voltar, não foi para nós. Não foi para nós depois do ano 70. Entende, meu amado? A manifestação de Jesus de Nazaré, que vocês precisam entender, se deu até o ano 70. Com a volta dele. Somente para os judeus e para todos aqueles que viveram antes do ano 70. E que após o ano 70, já não é mais o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Ele entregou o reino a Deus, e aí Deus se fez único em todos os eleitos. Então, olha, ele diz aqui no 5, por intermédio de quem viemos a receber a graça, e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, Paulo está falando aqui, olha, Paulo está falando nós, então Paulo foi incluído também. Então, todos aqueles do ano 70 para trás, né, os judeus, os hebreus, iam passar pelo juízo, pela grande tribulação, pela invasão do Império Romano. Ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele ia botar os eleitos para a direita e os não eleitos para a esquerda, e iam julgar todos eles, meu amado. E todos aqueles, os eleitos e os mortos, do qual foram transformados os seus corpos, o corpo de humilhação em um corpo de glória, todos aqueles que viveram o ano 70 passaram por essa manifestação de Deus, que é um só. Então, olha, e ele diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, todos, né? Todos do qual Paulo está falando aqui, recebeu a graça e o apostolado por amor do nome dele, de Deus, para a obediência por fé, não é por obra. E no 6 ele diz, olha, de cujo número sois vós também, falamos com Romanos, chamado para ser de Cristo. E no 7, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo recebeu esse chamado para pregar para o povo, Roma, os romanos, falando para eles de que eles foram chamados para ser santo de Cristo,
pelo seu nome. E Lira, Paulo está se referindo santo a quê? Os espíritos, amado. Somente o que é santo não é eu, não é você. Santo por causa da presença do santo em nós. Porque na verdade, santo é o Espírito. Que ele disse lá para os discípulos dele, que a carne de nada se aproveita. Mas o Espírito já está pronto. Então, nós temos que entender uma vez por toda que Deus não é pai do homem exterior, que Deus não é pai do homem terreno, ele é pai dos espíritos. E em Cristo nós já estamos perfeitos. Não é para você fazer nada, é só para crer. Entende, meu amado? Então, dito essas coisas, eu vou parar por aqui, pedindo que você compartilhe aí, se inscreve no canal, dá o like, para que essa mensagem outras pessoas venham a ter o entendimento. Graça e paz.